Alô, você, bem-vindo ao Fórmula Pronta na Redação do Enem, o método transformador em rapidez e agilidade para você produzir uma redação para o Enem com qualidade em até 30 minutos. Método Fórmula Pronta da Redação do Enem. Veja neste vídeo 3 modelos de introduções prontas para qualquer tema de redação do Enem. Eu pergunto a você é capaz de escrever uma introdução em 3 minutos? Ou uma redação em 30 minutos? Neste vídeo, veja como escrever a introdução para utilização com qualquer tema em até 30 minutos. Método Fórmula Pronta para a redação do Enem. Fórmula pronta para escrever uma redação? Sim, quando falamos em fórmulas na matemática, na física ou na química, ninguém se surpreende. No entanto, há fórmulas para escrever um poema, uma ata, um ofício, uma notícia de jornal. Também há fórmulas para escrever um artigo, um relatório e uma petição judicial. Agora chegou o método Fórmula Pronta na redação do Enem para escrever a redação com qualidade e rapidez. Note-se que a utilização de uma fórmula matemática por muitos não é considerada plágio. Assim, também não caracteriza plágio a utilização de uma fórmula para escrever uma redação do Enem. Método Fórmula Pronta apresenta uma nova abordagem, um modo fácil e rápido de escrever uma redação avançada para o Enem. Neste método, identifica-se um problema com causas, consequências e solução. Sendo assim, a redação a ser elaborada vai tratar deste problema e de seus aspectos particulares. A identificação do tema da redação como um problema facilita a produção e a escrita do texto dissertativo argumentativo exigido na prova. Atenção! Fundamentos do método Fórmula Pronta no Enem. Que fundamentos são estes? São as competências, as 5 competências da cartilha do participante da redação do Enem, com o destaque para a competência 5, que diz: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Percebeu? Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema. Portanto, diz a competência 5, os temas no Enem se referem a problemas. Esta informação é a base do método Fórmula Pronta na redação do Enem. Importante, cada tema de redação no Enem se refere a um problema. Portanto, pode-se identificar pelo menos 2 causas, 2 tópicos em cada um destes assuntos apresentados nos temas. Isto é, no método Fórmula Pronta, há pelo menos 2 causas responsáveis pela existência do problema declarado no tema. Estes tópicos, causas, são apresentados e detalhados no desenvolvimento da redação. Cada um deles é objeto da argumentação no desenvolvimento. Na conclusão, faz-se a apresentação da proposta de intervenção, sugere-se uma solução para o problema. Etapas do método Fórmula Pronta. 1. Identifica o problema relacionado ao tema. 2. Especifica as 2 causas do problema. 3. Detalha as consequências de cada causa. 4. Apresenta uma solução para o problema. Exemplo. Tema: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Enem 2015. 1. Qual é o problema? A violência que persiste contra a mulher no Brasil. Violência que persiste, que tem continuidade. Causas? Por que esta violência acontece? Por que persiste? Machismo? Passividade da mulher violentada? Falta de punição rigorosa para os agressores reincidentes? Imagine que escolha para a sua redação 2 tópicos, 2 causas, que podem ser o machismo e a passividade da mulher violentada como origens da persistência desta forma de violência. 3. Consequências? Como a ação do machista faz persistir a violência? Como o comportamento passivo da mulher violentada concorre para a persistência desta violência? 4. Qual é a solução para o problema? Na proposta de solução, com certa finalidade, quem faz alguma coisa de alguma forma de. Então, você percebe
que esse caminho está aqui, declarado no método Fórmula Pronta. O método Fórmula Pronta tem uma introdução com um parágrafo constituído com 2 ou 3 frases, um desenvolvimento, 2 parágrafos com 4 frases cada um deles. Conclusão, um parágrafo com 3 frases. Neste método, modelos prontos facilitam a redação. Esta é a nova forma de produzir uma redação para o Enem. Com este método, produzir uma redação para o Enem é escrever sobre um problema, abordar suas causas e consequências e apresentar uma solução. Atenção! Como o título da redação não é obrigatório, não o escreva. Método Fórmula Pronta. Vamos aos exemplos. Veja agora a construção de uma introdução que vale para todos os temas. Uma fórmula pronta para você utilizar na sua redação. Perceba, tema de estudo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Introdução com 2 frases. Frase 1. Dissertar sobre tema em foco é opinar sobre um problema atual com objetividade quanto aos seus aspectos fundamentais. Frase 2. Nesse contexto, há 2 tópicos a pensar na análise desta questão. Agora, a introdução com citação. O cientista Isaac Newton declarou que para resolver os problemas do mundo, a chave é pensar, pensar, pensar. Nesse sentido, dissertar sobre tema em foco é opinar sobre um problema atual com objetividade quanto aos seus aspectos fundamentais. Nesse contexto, há 2 tópicos a pensar na análise desta questão. A introdução faz referências às causas do problema sem as apresentar. Elas serão identificadas no desenvolvimento. Mais um exemplo. Mais uma introdução pronta para uso com todos os temas no Enem. Tema de estudo: publicidade infantil em questão no Brasil. Introdução com 2 frases. Frase 1. Abordagem do tema em destaque revela uma questão da atualidade a ser detalhada quanto aos seus componentes essenciais. Frase 2. Sendo assim, há 2 fatores centrais a considerar no cerne deste problema. Introdução com citação. O filósofo René Descartes declarou que diferentes tipos de problemas exigem diferentes tipos de soluções. Nesse entendimento, a abordagem do tema em destaque revela uma questão da atualidade a ser detalhada quanto aos seus componentes essenciais. Sendo assim, há 2 fatores centrais a considerar no cerne deste problema. No segundo exemplo, utilizou-se uma citação na abertura do parágrafo e foi mantida a estrutura original da introdução. Vamos a mais um exemplo. Mais uma introdução pronta, modelo pronto 3, válido para qualquer tema do Enem. Agora, tema de estudo: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Introdução com 2 frases. Frase 1. A atenta análise do tema em estudo aponta para uma problemática dos dias atuais a ser avaliada com rigor em relação aos seus fundamentos. Frase 2. Assim, há 2 componentes básicos a considerar na composição desta questão. Introdução com citação. O escritor Ralph Emerson declarou que problema sem solução é problema mal colocado. Nesse entendimento, a atenta análise do tema em estudo aponta para uma problemática dos dias atuais a ser avaliada com rigor em relação aos seus fundamentos. Assim, há 2 componentes básicos a considerar na composição desta questão. No segundo exemplo, utilizou-se uma citação na abertura do parágrafo e foi mantida a estrutura original da introdução. Percebeu? 3 modelos prontos. Qual a chave? Indica um problema, ou uma questão, que é um sinônimo, ou uma problemática, que é uma situação que envolve uma questão ligada a um ou mais problemas. E por isso, você agora dispõe de 3 formas de abrir rapidamente a sua redação do Enem com segurança. Neste modelo, na realidade, são 6 introduções prontas, que podem ser apresentadas sem citação ou com citação. Se a pessoa vai fazer a redação para o Enseja, não precisa de nenhuma citação. Ela precisa alcançar 5, então não precisa de citação alguma na construção da redação. No Enem,
É uma exigência básica que haja citação. No entanto, a citação, o local adequado da citação é o desenvolvimento. Quer fazer na introdução? Você viu que o modelo aí atende perfeitamente. Método Fórmula Pronta no Enem. Resumo. Você vai aprender neste vídeo, você já viu a introdução valendo para qualquer tema. Você já viu. Agora você é capaz de escrever uma introdução em menos de 3 minutos. Basta utilizar um destes modelos prontos. Você pode perguntar, e como escrever o restante da redação? Inscreva-se agora nesta página. Veja os vídeos adicionais de acesso exclusivo para os inscritos no canal. Veja outros detalhes da construção da redação avançada em até 30 minutos, com o método Fórmula Pronta no Enem. Você agora será capaz de escrever uma redação para o Enem em menos de 30 minutos. Inscreva-se neste canal e acesse os outros vídeos do método Fórmula Pronta no Enem. Neste método, você dispõe de 6 modelos de introduções prontas, 3 modelos prontos de desenvolvimentos, 3 modelos prontos de conclusões. Com este método, você escreverá uma redação para o Enem sem dar o branco. Método Fórmula Pronta. Como escrever uma redação avançada em 30 minutos. Inscreva-se agora mesmo neste canal e veja os vídeos de acesso exclusivo do método Fórmula Pronta. Atenção! Esse curso completo ele é composto de 12 vídeos de orientações, material de apoio com exercícios propostos, técnicas de criatividade, mapas mentais e pergunte ao texto, lista de citações para utilização nos exercícios, textos com exemplos diretos da fórmula. Neste curso, você aprenderá especialmente a identificar os 2 pontos do desenvolvimento com as técnicas de criatividade, mapas mentais e pergunte ao texto. Inscreva-se agora nesta página, veja os vídeos de acesso exclusivo para os inscritos neste canal. Outras informações? Nosso endereço: formulapronta.net. 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 Aguardamos você. Se inscreva agora. Até lá.